Zidane e a transferência milionária para o Real Madrid lá em 2001, Maradona para o Napoli em 84 e até o Denilson em 98. Eles foram recordes de transferência nos seus momentos, mas vocês sabem quais foram as maiores transferências do futebol considerando a inflação? Quanto custaram os craques como Cruyff e Romário para o Barcelona, por exemplo? Olá, seja muito bem-vindo ao OneFootball Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo, então vamos falar das grandes contratações da história do futebol. Bem, o mercado do futebol está inflacionado, né? Todos os jogadores sendo vendidos por mais de 100, 120 milhões de euros. E o fato é que, desde Neymar e Mbappé no PSG, o mundo não foi o mesmo. Os valores mudaram de maneira absurda. Tanto que as 10 contratações mais caras da história aconteceram nos últimos 4 anos. Onde que é possível se pagar 135 milhões de euros por Ousmane Dembélé? Mas, e se falarmos das grandes contratações da história do futebol? De tempos atrás, né? As que marcaram a época, da década de 70 ou as impactantes do Real Madrid Galáctico dos anos 2000. Será que foram tão caras assim? O único jeito de comparar valores em anos tão distantes é se a gente pegar e ajustar de acordo com a inflação da moeda. Então, vamos começar para você entender, né? Em julho de 73, Johan Cruyff era comprado pelo Barcelona. Ele saiu do Ajax depois de fazer história no clube holandês para continuar fazendo história, só que com as cores do clube catalão. Ele bateu o recorde de transferência na época, um pouco mais de 2 milhões de euros, é isso mesmo. Mas lógico que precisamos ajustar nesses valores para os dias de hoje. E teríamos perto dos 35 milhões de euros. Isso nos dá ideia o quanto que o mercado vem se inflacionando. Cruyff em 73 já tinha ganho bola de ouro, já tinha sido 3 vezes campeão da Champions, além de milhões de prêmios individuais. E isso por 30 milhões de euros, 35? Acho meio pouco, né? Esse foi um recorde de transferência que se manteve até 79, sendo batido por Andy Gray, um dos grandes desconhecidos na lista de recordes de transferência, né? Gray é escocês e foi comprado pelo Wolverhampton pelo valor de 3 milhões de euros, algo que hoje seria perto de 30, 32 milhões de euros. Mas vamos deixar os desconhecidos de lado, né? Voltando para os gigantes da história do futebol mundial, lá em 82, o Maradona chegava no Barcelona pelo equivalente a 8 milhões de euros. Foi algo histórico, principalmente considerando que o dinheiro veio para a América do Sul, né? Boca Juniors e Argentinos Júniors dividiram o valor que entraria para a história do futebol. Mas em dinheiro de hoje, a negociação não teria sido tão grande assim, perto dos 32 milhões de euros. Não daria nem para comprar o Douglas Luiz com esse valor, muito menos um craque do nível do Maradona, né? Aliás, o Maradona era tão bom que foi dele o recorde seguinte de valor de transferência. O Napoli contratou o argentino 2 anos depois por 12 milhões de euros, algo que no dinheiro de hoje daria 40 milhões mais ou menos. Bem mais que antes, mas ainda muito longe da realidade de hoje, né? Vamos falar um pouco dos negócios mais recentes. O Romário chegou no Barcelona depois de uma passagem no PSV, por 12 milhões de euros em 93. Foi uma contratação super badalada na época, a gente tá falando do Romário no auge, né? O baixinho voava no campeonato holandês. E em valores de hoje? Algo perto dos 20 milhões de euros. E ó que foi a maior contratação daquele ano. E se você contratar um jogador por 20 milhões hoje, ele não entra nem nos 20 mais caros da janela. Logo depois do Romário, outro brasileiro fez história no mercado da bola. O Ronaldo Fenômeno foi comprado pela Inter de Milão por 30 milhões de euros. Recorde histórico na venda de um jogador e também pudera, né? Esse Ronaldo Fenômeno de 97, amigo, ele era fora de série. Você que não acompanhou, sentiu quão bom era o Ronaldão, né? Que na época não era nem Ronaldão, era chamado de Ronaldinho ainda. Pensa comigo, ele parecia o Haaland, com arrancadas e um gigante poder de definição, mas driblava quase igual o Messi, isso com 20 anos de idade, isso já com uma bola de ouro. E esses quase 30 milhões de euros que a Inter de Milão pagou, em dinheiro de hoje seria próximo dos 47 milhões, ainda nem perto dos recordes históricos. Um ano depois do Fenômeno ir para a Inter de Milão, um outro brasileiro fazia história no mercado da bola e batia o recorde de transferência mais caro do futebol. Eu tô falando do Denilson Show. O Betis pagou 32 milhões de euros para o São Paulo, algo que hoje chega na casa dos 50 milhões. E apesar de eu gostar do Denilson, recorde de transferência é um pouco demais para ele, né? Já nos anos 2000, Figo e Zidane causaram um impacto gigantesco no mercado da bola, quando foram contratados pelo Real Madrid. O Figo chegou um pouco antes, lá em 2000, e custou aos blancos 60 milhões de euros, o que já era um recorde, né? Luís Figo era o melhor do mundo naquele ano, e o valor foi para tirá-lo do grande rival Barcelona. E mesmo assim, se a gente converter para valor atualizado,
são apenas 87 milhões de euros. Zidane chegou um ano depois e foi ainda mais impactante, né? Pelo menos historicamente falando. 77 milhões de euros, valor que impressiona até hoje, e foi muito merecido. O valor corrigido da transferência que tirou Zizou da Juventus é de 107 milhões de euros. Aqui, junto com uma transferência de valor alto assim e o ajuste financeiro dos gigantes europeus, começou a causar uma inflação dos valores dos jogadores, né? Em 2009, o Cristiano Ronaldo era comprado pelo Real Madrid por 94 milhões de euros. Valor ajustado, 107 milhões de euros. Gareth Bale teve um início fantástico no Tottenham e foi comprado pelo Real Madrid em 2013 por 101 milhões de euros. A primeira compra, inclusive, ia passar dos 100 milhões. Tá vendo que sempre tem Real Madrid e Barcelona causando bagunça no mercado, né? Em dinheiro de hoje, os 101 milhões de Gareth Bale viram 106. Já não tá mudando tanto, né? Em 2016, Pogba foi comprado pelo United por 105, e aqui eu nem preciso ajustar porque a diferença já é muito pequena, né? Muitos achavam, inclusive, que esses 105 milhões eram um novo patamar para os grandes craques, né? Só que aí veio o Neymar e chutou o balde. 222 milhões de euros em 2017 pelo PSG, o que fez com que os 100 milhões, que antes eram só para melhor do mundo, se tornassem comuns na janela de transferência. João Félix, Dembélé, Coutinho, todos mais que 120 milhões de euros. Grealish por 117 milhões. Imagine que, considerando toda a inflação, toda a perda de valor do dinheiro, Ousmane Dembélé custou ao Barcelona mais que Cruyff, Maradona, Romário e Ronaldo Fenômeno juntos. Acho que não foi um bom negócio, né? Clica no botão de like se você concorda comigo. E aí, quem você acha que foi a melhor contratação que eu falei aqui? O melhor custo-benefício? Escreve aí embaixo pra gente. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E ó, muito obrigado pela atenção e até a próxima.